E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar sobre o Boca Juniors, próximo adversário do Cruzeiro na Copa Sul-Americana, né? O jogo de ida nessa quinta-feira lá na Bombonera. E a ideia aqui hoje é a gente falar do elenco do Boca Juniors, como tem jogado, as principais alternativas táticas, o desempenho recente do clube, né? O Boca Juniors que pra muita gente tá fazendo aí uma temporada ruim, nesse momento tá em 15º lugar no Campeonato Argentino, mas se a gente olha bem, né? É um 15º lugar, 6 pontos atrás do líder, por exemplo. É um campeonato que está muito embolado. E o Boca Juniors tem algumas particularidades muito interessantes, né? Que é um adversário tradicional do Cruzeiro, um clube de camisa inegavelmente, né? Mas o Boca Juniors está vivendo aí 9 jogos de invencibilidade, não perdeu nessa sequência e ainda assim o técnico tem sido meio questionado. Alguns falam, inclusive, que se não passar do Cruzeiro na Copa Sul-Americana ele vai ser demitido. É esse figurão aí, ó, Diego Martínez, 45 anos, treinador do Boca Juniors desde o início da atual temporada, tem 36 jogos pelo clube, com 17 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. Antes do Boca Juniors, trabalhou aí no Huracan, no Tigre, no Godoy Cruz. O trabalho que o credenciou a ser técnico do Boca no futuro foi realmente no Tigre, né? Um time que ele pegou na segunda divisão, conseguiu levar para elite, depois fazer uma boa campanha na primeira divisão também. Fez um trabalho legal no Huracan e foi, de certa forma, uma aposta do Boca Juniors para essa temporada. Como eu citei, é um time que está numa sequência de jogos até interessante. Nesse recorte, a gente tem aí os últimos 15 jogos do Boca Juniors. Ó, a última partida foi um empate aí com o Independiente Rivadavia, conseguido no finalzinho, inclusive. Antes tinha empatado na Bombonera com o Barraca Central, batido o Banfield, né, um 3-0 mais tranquilo, mas a gente vê que a maior parte dos jogos do Boca Juniors, placares apertados e contra times sem grande relevância, né, sem grande expressão. Mas nesses 15 últimos jogos, apenas 2 derrotas, uma para o Tucumã e outra para o Platense. E acho que isso deixa claro que o Boca Juniors pode não jogar o melhor futebol do mundo, pode não estar sobrando no futebol argentino. Tem gente que fala, é o pior Boca Juniors dos últimos anos. Não é, tá? E é um time difícil de ser batido, né? Por isso que esse jogo na Bombonera é tão estratégico. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre algumas questões individuais. E só uma curiosidade que eu vi aqui, o técnico, né, do Boca Juniors, ele trabalhou com Lautaro Dias, atacante do Cruzeiro, no Estudiantes de Caseros, tá? Isso é um clube, né, que o Lautaro começou no futebol profissional, inclusive. Eles trabalharam juntos lá, pelo que eu vi foram 7 jogos, mas o Lautaro não teve ali muito destaque sob a batuta do comandante, tá? Posteriormente ele seguiu para o Godoy Cruz, não fez um bom trabalho, depois se achou no Tigre e o Lautaro fez o caminho dele, né? Foi para outro clube argentino, Vila Dálmine, se destacou, de lá foi parar no Del Valle, onde brilhou aí, inclusive com gol em final de Copa Sul-Americana. Lautaro, esse é seu jogo, hein? Mas antes da gente ir pro campinho, né, pra mostrar cada peça do elenco, eu só gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, e tá rolando uma cotação muito especial para esse duelo contra o Boca Juniors, pro Cruzeiro fazer um gol, tá? Nem precisa ganhar. Caso você não tenha conta na Betfair, entra pelo link da descrição, faz o seu cadastro que é super simples e rápido, e tá rolando essa mega cotação de 4.0 pro Cruzeiro fazer um gol contra o Boca Juniors nessa partida da Bombonera. Dá uma lida nos termos e condições que tá tudo muito bem explicado, tá? É para você entrar e fazer ali uma aposta de R$10, né? Você faz uma aposta de R$10 que o Cruzeiro marcará um gol. Caso você já seja cliente da Betfair, por exemplo, e quiser fazer essa aposta, a odd tá 1.6 para gol do Cruzeiro, tá? Um gol do Cruzeiro tá 1.6 no momento que eu gravo esse vídeo. E na mega cotação para novos clientes, 4.0, né? Então uma oportunidade muito boa, se o Cruzeiro meter gol, você vai ter alegria em dobro. E caso você queira fazer uma aposta no jogo Cruzeiro e Boca Juniors, né? Nesse momento, vitória do Boca tá pagando 2.15, o empate tá pagando 3, vitória do Cruzeiro 3.75. Então o Boca Juniors é considerado favorito para esse confronto, até por jogar em casa, né? Mas o Cruzeiro mostrou na história aí que pode muito bem surpreender os argentinos na Bombonera. Não seria a primeira vez que a gente ganha lá, tá bom? Então, galera, o que eu sempre gosto de lembrar, hein? Aposte sim, a Betfair é muito bacana, mas sempre com responsabilidade para que você possa se divertir. Chegamos ao campinho e aqui a gente tem um retrato com possíveis jogadores que vão atuar no confronto com o Cruzeiro, tá? Deixei de fora quem não está inscrito na competição e atletas que estão lesionados com prazo longo, né? Que não tem chance de enfrentar o Cruzeiro nem na ida nem na volta. No gol, o Sérgio Romero é o titular absoluto, os reservas tem o Bray aqui, não é o Patrick não, viu gente? É o Leandro Bray, um goleiro jovem de 21 anos, até fez 6 partidas na temporada, mas ele é reserva, assim como o Garcia, que é o terceiro goleiro inclusive, tá? O goleiro do Boca é o Romero mesmo,
muito experiente, né, de carreira em Manchester United, jogou no Mônaco, na Sampdoria, no Venezia, no Racing, no AZ Alkmaar, disputou 2 Copas do Mundo com a seleção argentina, inclusive, e Sérgio Romero, que é conhecido como um excepcional defensor de pênaltis, né, inclusive carregou o Boca Juniors na campanha da última Libertadores, que eles foram até a decisão, tá? Nesse fundamento, ele é muito bom como goleiro ali debaixo das traves, né, no jogo corrente. Eu tenho, digamos assim, certas dúvidas. Para a zaga, o Boca Juniors tem uma série de opções experientes, tá? O Christian Lema é o melhor zagueiro do Boca Juniors atualmente e é um jogador que está voltando de lesão, mas tem treinado com o grupo, deve jogar. O Marcos Rojo, né, outro jogador com passagem pela seleção argentina, que disputou Copas do Mundo também. Esse é dúvida pelo aspecto físico, tá? É até mais provável que o Medel jogue aqui como zagueiro pelo lado esquerdo e o Rojo, se estiver recuperado, fique no máximo como opção de banco. Mas é um jogador que, se não atuar no jogo de ida, provavelmente joga na volta. O Rojo, quando tá com saúde, ele é titular do Boca. E o Medel é aquele mesmo, né? Já com 37 anos, ele passou no Boca lá no início de carreira, né? Antes de jogar no futebol europeu. É um chileno baixinho, né? Menos de 1,75 m, mas que consegue compensar isso com um posicionamento, uma leitura de jogo muito boa e bate, que é uma beleza. Não que os outros não batam, né? Especialmente o nosso amigo Rojo aqui, que não gosta de perdoar, né? Que inclusive faz jus às canelas adversárias com relação ao seu nome. Nicolás Figal é outro zagueiro que atua bastante nesse plantel do Boca Juniors, um cara já de 30 anos, pode jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo da defesa. Com o retorno do Christian Lema, provavelmente o Figal deve ser a alternativa de banco, tá? E o Di Lolo também é um zagueiro, um jogador que foi utilizado em algumas oportunidades, inclusive quebrou o galho aqui na lateral direita, tá? Quando o Boca Juniors precisa, ele joga por aqui. O peruano Advíncula é titular absoluto da posição e é um lateral que joga quase todas as partidas, né? Fisicamente é um jogador que realmente raramente se machuca, mas quando o Boca Juniors precisa alternar aqui na lateral direita, o Di Lolo já foi opção e até o Marcelo Sarratti, que é lateral esquerdo, uruguaio, teve problemas com o treinador inclusive, né, algumas questões de indisciplina aí mal explicadas, tá? Mas o Boca Juniors deve jogar com Advíncula na direita, Lema e Medel como dupla de zaga. Aqui do lado esquerdo, o Fabra é um jogador que está no plantel do Boca há muito tempo, né? Não vai jogar essa partida contra o Cruzeiro porque está lesionado. O Blanco, Lautaro Blanco, é o titular do time e um bom lateral. Muito se fala do Advíncula, né, que fez gol na final da Libertadores e tudo mais, mas em 28 jogos na temporada o Advíncula não fez gol e deu 5 assistências. O Blanco, em 31 jogos, tem 8 assistências, tá? Ele é um cara que vai à linha de fundo, apoia bem, é titular absoluto do time aqui. O Sarratti não conseguiu ganhar espaço, por exemplo, né? Então é uma alternativa de banco mesmo. No meio-campo aqui, o Paul Fernandes e o Tomás Belmonte são meio-campistas mais defensivos, que podem ser ali aquele primeiro volante, aquele camisa 5. Esses meninos aqui, o Maurício Benítez e o Milton Delgado, são jovens jogadores, 20, 19 anos, mas que foram muito importantes no confronto contra o Del Valle, né? Eles jogaram aqui porque o meio-campo da Argentina tava lá com a seleção olímpica, né? Foi jogar as Olimpíadas lá em Paris e os moleques que precisaram segurar a bronca, tá? Inclusive o Boca Juniors tirou o Del Valle, né? O Benítez jogou as 2 partidas, o Delgado estava jogando bem, mas foi expulso no jogo de volta, inclusive, por isso ele não é opção para o primeiro jogo contra o Cruzeiro, tá? Mas são peças de elenco, esses garotos não vão começar jogando, pela lógica. O mesmo vale falar do Julian Ceballos, que também foi utilizado aí nas partidas contra o Del Valle, né? Ele que é um meia esquerda, canhotinho, baixinho, bom jogador, mas muito jovem ainda, deve ser no máximo uma opção de banco, porque o Boca tem outros jogadores aqui para formar esse meio. O Paul Fernandes é titular do time, jogador mais experiente aqui da meiuca, 32 anos. Ele é o cara que faz o primeiro combate e a primeira saída de bola aqui no meio. O Belmonte chegou recentemente ao Boca, né? Ainda está iniciando a sua trajetória. Talvez por isso o Belmonte comece essa partida no banco. Mas é um meio-campista que mostrou, especialmente no Lanús, né, clube que o revelou, a capacidade também de chegar à frente, fazer alguns gols. Ele foi vendido ao futebol mexicano, jogou no Toluca, não fez uma temporada brilhante e o Boca Juniors o repatriou. Mas é bom de bola, tá? Inclusive é bem provável que o Belmonte não jogue essa primeira partida, mas se o Boca precisar em algum momento segurar um resultado, ele entre, né, para jogar junto
junto com o Paul Fernandes aqui e fortalecer o meio-campo. O Christian Medina é um jogador de muita dinâmica aqui nesse meio-campo, porque ele pode fazer o papel de um meio-campista central, ele pode ser um volante, um meio-campista de mais chegada pelo lado direito, pode jogar pela esquerda também. Enfim, ele faz qualquer papel aqui nesse meio-campo, certamente vai ser titular e é um dos que estavam na Olimpíada. O Martegani chegou recentemente ao Boca Juniors, né? Um atleta que foi revelado no San Lorenzo, teve jogando lá no futebol italiano, não conseguiu se destacar muito. Contratação recente do clube, deve começar no banco. Vale destacar que o Boca Juniors vendeu o Ezequiel Fernandes, né, o Equi, que era um segundo volante bem importante nesse meio campo aqui, jogando ao lado do Paul, então talvez isso necessite até uma adaptação do Medina. O pessoal que acompanha o Boca Juniors, né, os setoristas, têm falado aqui da provável titularidade desse rapaz, o Saralegui, que é um jovem formado na base do Boca Juniors, e é um camarada que o técnico gosta bastante, tanto que de todos os jogadores do plantel, ele é o quarto com mais jogos no ano. É verdade que mais vezes como reserva do que como titular, né? Mas é um meio-campista canhoto que pode fazer o papel de um meio-campista central ou pode jogar também aberto pela direita. É mais um desses atletas que oferece alternativa tática ao Boca Juniors. Caso o Martínez queira botar um jogador mais agressivo pelo lado do campo, né? Um ponta de fato, o principal nome seria Brian Aguirre, ele que foi contratado recentemente, era jogador do Newell's Old Boys. Lá no Newell's ele jogava principalmente como um ponta pela esquerda. No Boca Juniors tem sido mais utilizado na ponta direita, tá? Então o Aguirre é um jogador que, se não começar jogando, deve entrar no decorrer da partida. O Zeballos é uma grande promessa do Boca Juniors, né? Outro jogador que também pode ser ponta por qualquer um dos dois lados. É um cara que sofreu um pouquinho com lesões, mas sempre foi considerado uma grande promessa do clube. Deve começar no banco. E o Kevin Zenon é o quarto elemento que fecha esse provável meio-campo titular do Boca Juniors. Só que aqui tem uma possibilidade. Ele pode jogar aberto como um ponta, né, como um meio-campista pela esquerda, pode jogar como um meio-campista central, nesse 1-4-1-3-2, digamos assim, ou pode jogar como um camisa 10, que é uma posição de origem dele, inclusive. O Zenon, que chegou ao Boca nessa temporada, em 27 partidas tem 4 gols e 6 assistências pelo clube, e é um jogador que se destacou muito no Union como um meia mesmo aberto pela esquerda, né, um ponta. O cara que bate bem na bola, faz bons cruzamentos, bate faltas, inclusive, e com esses ajustes que o Boca Juniors tem feito no meio-campo, ele tem sido utilizado várias vezes aqui como um camisa 10, tá? Nesse caso, né, uma possível escalação do Boca teria aqui o Paul Fernandes como o primeiro volante, né? Um jogador que joga aqui num trio de meio-campistas mais centralizado. O Saralegui joga com mais naturalidade por esse lado, apesar de ser canhoto. E o Medina pode jogar em qualquer uma aqui do meio tranquilo. Desse modo, o Zenon joga como um camisa 10, né? Com mais liberdade, atrás da dupla de ataque, que é formada por Merentiel e Cavani. Mas falando aqui dos reservas, o Jansson é um jogador que não tá vivendo um bom momento no Boca, mas ele jogou muita bola com a camisa do Vélez, né? Em temporadas anteriores aí, chegou a fazer 13 gols, 18 gols numa temporada. No Boca Juniors ele ainda não conseguiu mostrar seu futebol. Ele pode jogar como atacante, pode jogar como um ponta, aberto principalmente pela esquerda. E o Milton Jiménez é um centroavante de 28 anos que o Boca Juniors contratou recentemente. Ele marcou 11 gols pelo Banfield no início da temporada. O Boca Juniors o grampeou justamente para ser uma alternativa a Merentiel e a Cavani. E o Jiménez marcou um bonito gol na partida contra o Barraca Central, né? Um toque de calcanhar ali. É um centroavante bom finalizador, tá? A gente pode resumir dessa forma, um jogador perigoso, teve uma passagem lá no México pelo Necaxa. Vou só puxar essa galera aqui pra frente pra ficar mais organizado, digamos assim, né? Porque eu tô deixando aqui aqueles jogadores que têm maior probabilidade de atuar no confronto, tá? Esses aqui devem ser os 11 titulares. Esse 4-3-1-2 é o esquema tático mais provável do Boca Juniors, mas tem uma possibilidade natural deles migrarem aqui para um 4-4-2, tá? Que teria aí Saralegui, aí Paul Fernandes e Medina, no caso até acho que o Paul mais à esquerda, o Medina mais à direita, e o Zenon aberto aqui como um meia pela esquerda. E aí na frente é Merentiel e Cavani, é a dupla de ataque do time. Dois uruguaios, né? O Miguel Merentiel com 28 anos, tem 14 gols e 4 assistências em 34 jogos nessa temporada. Ele que se destacou lá no futebol argentino com a camisa do Defensa e Justiça, foi comprado pelo Palmeiras, onde ele teve pouquíssimas oportunidades. No Boca Juniors se encontrou, né? Temporada passada por empréstimo ele fez 18 gols, o Boca Juniors o comprou de fato. E Edinson Cavani
Cavani dispensa apresentações, né, gente? Atacante uruguaio de muita qualidade. Em 2024 ele marcou 16 gols pelo Boca Juniors em 24 jogos. O início dele pelo Boca em 2023 foi meio devagar, né? O pessoal achou que não ia engrenar, mas esse ano ele tá metendo muito gol. Lá na Europa jogou por Manchester United, Valência, muito tempo no Paris Saint-Germain, no Napoli, no Palermo. Centroavante de 4 Copas do Mundo, 58 gols com a camisa da seleção uruguaia. O Cavani é sempre um jogador pra gente ficar muito atento. E esse time do Boca até mostra uma coisa que muitos torcedores do Cruzeiro têm reclamado, né? Ah, não dá pra jogar com dupla de ataque. Os dois aqui são atacantes, gente. São centroavantes, inclusive, tá? Nenhum dos dois é propriamente o jogador mais rápido do mundo, embora tenham capacidade de movimentação. E como muito bem pontuado pelo amigo Caio Fábio, né, que ajudou bastante aqui na análise do Boca Juniors com ótimas opiniões. Um abraço, Caio. O Boca Juniors é um time que trabalha muito com bola longa, tá? Que quebra essa bola direto para a dupla de ataque. Cavani e Merentiel vão dar muito trabalho para Zé Ivaldo e João Marcelo, que são os prováveis zagueiros do Cruzeiro. Acho que deu para passar um panorama aí da estrutura tática do Boca Juniors, do momento do nosso adversário e, sinceramente, viu, galera? É um jogo difícil, mas é um jogo ganhável. O Cruzeiro pode sim trazer um bom resultado da Bombonera, mas para isso o Cruzeiro precisa reencontrar seu melhor nível de jogo que a gente não viu nas duas últimas partidas contra Fortaleza e Atlético Mineiro. Tá feita então a análise aí desse Boca Juniors que enfrenta o Cruzeiro na próxima quinta-feira. Se gostou do vídeo, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Usa os comentários aí para deixar a sua opinião, vamos trocar uma ideia, o que você concorda, discorda. Enfim, vamos falar sobre isso aí, porque Cruzeiro e Boca Juniors é um duelo muito aguardado. Essas oitavas de final de Sul-Americana vão ser doidas demais. Então amanhã a gente tá de volta com as lives. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!